Amém, né? Então, graça e paz aos irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Hoje, o artigo de número 19, que fala da união do corpo de Cristo, né? Então, nesse artigo, nós vamos ver a essência da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é única, né? É uma só igreja, composta por todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor desde a fundação do mundo, os eleitos de Deus e salvos. É uma igreja que ela é invisível para nós, no termo da sua essência espiritual, mas ela é visível por Deus, porque ela é composta de todos os salvos que estão espalhados em toda a terra, né? Em todas as denominações, em todas as nações da terra. Por um lado, ela é visível porque nós vemos as pessoas, né? Mas no sentido da identidade espiritual de ser reconhecida, ela só é visível por Deus. Então, no enunciado do artigo, ele diz: a igreja de Cristo no céu e na terra é uma só e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo e para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados perante a eternidade, né? Durante a eternidade. Então veja, a primeira parte do artigo trata da unidade da igreja, né? A igreja de Cristo no céu e na terra é uma só. Então, existe uma igreja que dorme, né? Que são os irmãos que já partiram, né? E aguardam a ressurreição, mas ao mesmo tempo eles estão no descanso com Deus, né? A sua alma está desfrutando da presença do Senhor. É uma igreja no céu. E existe a igreja militante aqui na terra que aguarda a volta do Senhor Jesus para o seu arrebatamento, né? Independente da cultura, da língua, né, da nação onde esta igreja está, ela é uma só. Por quê? Porque, como diz o segundo ponto, ela se compõe de todos os sinceros crentes no Redentor. Em Efésios capítulo 3, versículo 15, ele fala sobre essa unidade da igreja, né? Efésios 3,15. Diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, né? Então a igreja, ela toma o nome de Deus, né? Todos nós fomos batizados no nome do Senhor, e a igreja, ela é propriedade do Senhor, toma o seu nome, toda a família no céu e sobre a terra. E você vê essa unidade, que ele usa o termo aqui família, né? Toda a família. Por isso que a igreja, ela é tratada como uma fraternidade, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus, somos os filhos de Deus, recriados em Cristo Jesus, né? Por natureza, nós somos criaturas, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a nossa filiação, ela acontece na conversão. Aqueles que foram chamados para a redenção, chamados para a salvação, eleitos por Cristo para serem a sua igreja antes da fundação do mundo, eles se tornam filhos, né? Na conversão. Por isso a importância da conversão, como diz lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 11 a 13, ele vai dizer que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então observe que no versículo 12 ele vai dizer que deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. No versículo 13 ele diz: os quais não nasceram
da carne, da vontade da carne e da vontade do homem, não nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus, mostrando o quê? Que a filiação espiritual, ela não é essa filiação terrena, né? As pessoas, elas comumente costumam dizer assim, não, todos nós somos filhos de Deus. Isso não é verdade teologicamente. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos criados por Deus, mas filhos de Deus, ele destaca, a saber, aos que creem no seu nome. Então, uma conjunção explicativa. Ele está dizendo, somente aqueles que creram no seu nome, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, é que se tornaram filhos de Deus. Não é uma filiação do sangue, né, da carne, mas é uma filiação espiritual, uma filiação que vem de Deus. E aqui, essa filiação, ela nos torna a família de Deus. Por isso, nós somos os filhos de Deus. A igreja se trata como uma fraternidade, nós nos chamamos irmãos, né? E aí, Paulo diz aqui que todos nós tomamos o seu nome, o nome de Deus, para essa família, tanto no céu como na terra. Bom, essa família, ela se compõe de todos os crentes chamados no Redentor, os sinceros crentes, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, veja o que diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha só, todos os crentes sinceros, eles no Redentor, né? Crentes no Redentor, eles formam uma só igreja. O apóstolo Paulo diz aqui que todos nós fomos batizados em um só corpo. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo, né? E fomos registrados nesse corpo como membros desse corpo, reconhecidos oficialmente como membros do corpo espiritual de Cristo. E aí uma outra coisa importante também, que Paulo vai dizer no versículo 3, que todos fomos batizados em um só Espírito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ou seja, ele pode inverter, dizer assim, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Isso aqui é muito importante, porque Paulo está dizendo que a verdadeira igreja do Senhor, todo crente verdadeiramente transformado por Deus, ele é batizado no Espírito Santo. A gente vai ver aí na síntese doutrinária, né? A gente vai falar sobre os dons, sobre o Espírito Santo. Existe hoje uma questão muito importante a se esclarecer, que existem muitos cristãos que afirmam que a pessoa ela só é batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas. E não tem nada a ver, né? O capítulo 12 de 1 Coríntios, de 12 ao 14 desses capítulos, Paulo vai falar sobre a natureza dos dons espirituais, sobre o uso dos dons espirituais, sobre a diversidade dos dons espirituais. E você não vai ver nos ensinamentos de Paulo ele dizer que o batismo com o Espírito Santo ele está condicionado à manifestação do dom de línguas, certo? Ele é um dom como os demais dons. Paulo mesmo vai dizer em Coríntios, ele diz assim, nem todos nós falamos em línguas, nem todos profetizamos, mas ele diz, todos fomos batizados em um só Espírito. Então, você que está me ouvindo agora, né, você que também vai estar acompanhando pelas redes sociais, pense nisso, porque muitos cristãos vão chegar para você e vão perguntar assim, você fala em línguas? Né? Você foi batizado com o Espírito Santo? Ou vão perguntar se você fala em línguas, você vai dizer, não tenho o dom de línguas, então você não é batizado com o Espírito Santo. Então isso é um equívoco, é um erro essa maneira de compreender. O batismo com o Espírito Santo é uma infusão do Espírito na vida do crente que se dá na hora da conversão. Depois, Deus dá um enchimento do Espírito Santo, ele pode multiplicar a ação do Espírito na sua vida, vai se enchendo e Deus vai distribuindo dons, inclusive o dom de línguas, mas não podemos confundir com
o batismo, né? Então é importante a gente entender, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aí ele diz o seguinte: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que ele mostra? A maneira como a igreja do Senhor, ela inclui os seus membros, porque aí ele vai além da questão de nacionalidade, né? Quando ele diz quer judeus, quer gregos, ou nós poderíamos dizer judeus ou gentios. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, formado pela comunidade universal de todos os seus membros. Então, independente da nacionalidade, ele expressa isso ao dizer quer judeus, quer gregos, né? É formado de todas as nações. Também independentemente da classe social, quando ele vai dizer aí quer escravos, quer livres. Então, ela também não tem essa discriminação com respeito à questão social. A igreja, ela está aberta para, como comunidade do reino, né, instituição do reino de Deus aqui na terra, ela recebe pobres e ricos, né, alfabetizados e não alfabetizados, pessoas com um nível de aquisição cultural evoluído e pessoas com pouca aquisição cultural. Não há distinção. Todos são recebidos no corpo de Cristo, são tratados com carinho e com amor, e ali está a igreja do Senhor Jesus. E aí ele termina dizendo, né, nesse versículo: a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então toda a igreja tem o Espírito do Senhor. Esse Espírito é o que nos une, ele está presente em todos e faz de todos o seu corpo. No terceiro ponto do enunciado do artigo, diz assim: os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo. Olha aí, quem é a igreja do Senhor, né? Efésios capítulo 1, versículo 11. Mostra onde está a origem da igreja, né? Ele diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Paulo está falando aqui? Ele diz assim: nele quem? Em Cristo, né? Em Cristo fomos também feitos herança. Agora olha essa parte aí: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A nossa salvação, ela tem origem em quem? Na predestinação de Deus. Essa palavra predestinar significa destinar antecipadamente. E Deus destinou antecipadamente quem? Aqueles a quem Ele quis predestinar, né? Conforme o seu conselho e a sua vontade. Então a nossa salvação, ela não tem origem na nossa vontade. Não fui eu que escolhi ser salvo, não foi você que escolheu ser salvo. A nossa salvação, ela vem por um ato soberano da liberdade suprema de Deus, de decidir o que fazer e o que não fazer. Deus decidiu nos escolher. Talvez você seja aquela pessoa que alguém olhe para você e diz assim: você não merecia, e realmente nenhum merecia. E o Senhor escolheu salvar muitas vezes as piores pessoas, né? Aquele que estava perdido foi o que o Senhor veio buscar. Então, se fosse por ato do merecimento, só iriam os bonzinhos, que na verdade não existe ninguém bonzinho para merecer a salvação, né? A bondade da salvação está no sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo. E aí é importante a gente observar, porque existe hoje um grande número também de cristãos que dizem que não existe predestinação, que Deus não escolheu uns para serem salvos e outros para não serem salvos, né? E aí é complicado, por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos escolheu.
Jesus várias vezes ele vai dizer para os fariseus, aquele momento de conflitos, tem um momento lá em João, que ele diz assim: vocês não creem na minha palavra porque vocês não são dos meus. Se vocês fossem dos meus, vocês creriam. E aí, isso é coerente com o resto da Bíblia, porque só vai crer aquele que foi escolhido, né? Só vai crer aquele que faz parte dessa igreja eleita. Em um outro momento, ele vai dizer assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Então nós não escolhemos ser salvos, não escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu e nós atendemos a esse chamado. E aqui Paulo vai falar isso, né? Que nós fomos feitos herança nele, em Cristo Jesus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Ou seja, o Deus que faz todas as coisas, o Deus Criador, ele teve esse propósito, esse querer de nos destinar antecipadamente para a salvação, conforme o conselho da sua vontade. E a sua vontade é livre, é soberana para isso. E aí nós fomos escolhidos por Deus antes de haver mundo, né? Em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, ele fala também dessa predestinação. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. Vejam aí, Romanos, capítulo de número 8, versículos 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você, se observar a linguagem da Bíblia, ela restringe o grupo, né? Primeiro ele vai dizer lá em Efésios, ele diz que ele destinou antecipadamente, e aqui ele começa dizendo assim, no versículo 29, aos que de antemão conheceu. Então nós somos conhecidos quando? Nós somos conhecidos antes da fundação do mundo, né? Tem um versículo que vai dizer exatamente isso, que nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Tem um versículo que vai dizer que Jesus foi sacrificado, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a presciência de Deus, né? A capacidade do Deus eterno de conhecer a eternidade. Então Deus determinou desde muitos tempos antes, para que no tempo certo se cumprisse. E é isso que ele está falando aqui, quando ele diz que aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, olha o versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Ele chamou quem? Todos? Não, ele chamou um grupo específico. Ele chamou o grupo que ele mesmo predestinou. Então, o Senhor predestinou e o Senhor chamou a esses. Então, nós não chegamos no corpo de Cristo porque nós fomos mais inteligentes para entendermos a mensagem do Evangelho e aí chegamos aqui, né? Ou porque nós temos algum privilégio. Não, nós viemos chamados, escolhidos, chamados pelo Senhor. Continua o versículo 30. E aos que chamou, a estes também justificou. Olha aí, que no versículo anterior, ele diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. No versículo 30, ele diz que nós fomos justificados. Então, essa justificação é uma das 4 coisas que acontecem na salvação. Que no ato da salvação, nós somos justificados, né? Nós recebemos a adoção de filhos. E aí, a esses que ele justificou, diz assim, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós somos glorificados pelo Senhor, né? Isso se refere ao quê? A garantia da nossa salvação, que está
na eleição de Deus, no fato do Senhor ter nos escolhido e dele mesmo atuar como ser soberano em todo esse processo da nossa salvação. Então, é isso que faz a união do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo, como igreja no universo, né? Igreja formada por todos os salvos da terra, ela é única por isso, porque ela tem toda uma ação de Deus em chamar aqueles que Ele escolheu. Todos são participantes da mesma natureza, do mesmo processo de transformação, recebem o mesmo Cristo, recebem o mesmo Espírito. Por isso a igreja do Senhor, ela é única. Então eu queria deixar hoje essa palavra a você que esteve aí recebendo essa mensagem. Compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative todas as notificações, curta os nossos vídeos e compartilhe, nos ajudando a levarmos a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.